Então, vamos nós, caros, queridos e honoráveis mancebos e donzelas. Então, nós vamos continuar o conteúdo de árvores. E a minha ideia hoje é nós vermos árvores genéricas e árvores binárias de busca. E aí eu preciso fazer com vocês alguns métodos de árvores. Mas um eclipse aqui que nós não conversamos até então. Árvores é a primeira das estruturas de dados que nós não utilizamos diretamente. Vocês viram lá o vetor, vocês viram lá a lista ligada, vocês viram lá o buffer circular, o deck, vocês viram a pilha, a stack, vocês viram a fila, a queue. Então tudo isso daqui tem na linguagem, você importa e usa. Os mapas não. Os mapas são base para a construção de outras estruturas de dados. Você não importa a árvore e começa a usar a árvore. Isso não faz sentido. Você pode importar por exemplo, um tree map ou um tree set, que seria um mapa e um conjunto baseados em árvore. Internamente ele vai utilizar a árvore, seja o mapa ou seja o conjunto, mas você não manipula o mapa a árvore diretamente. A árvore é a forma como os elementos estão organizados lá dentro. E como vocês vão ver daqui a pouco na árvore binária de busca, a ideia de utilizar uma árvore é colocar nessa estrutura elementos que têm uma ordem. O elemento tem uma ordenação intrínseca, um string, um inteiro, alguma coisa assim. E esses elementos nessa árvore estarão inseridos ordenados. Então você não manipula a árvore, ela está ali por baixo dos panos. E é isso. Vamos lá? Então, número 1. Vamos partir aqui da arvorezinha que eu fiz de manhã com os meninos. Vocês viram ontem a ideia do pré-order, pós-order e o in-order, não foi isso? Então, vocês entenderam que o pré-order é quando eu ando na esquerda da árvore, in-order é quando eu passo embaixo dela, pós-order é na direita. Beleza. Aí a pergunta, que é logo o primeiro exercício do bloco de árvore, que eu acho que nem está pronto, porque os meninos não finalizaram e eu revisei. Como é que eu leio uma árvore? Como é que eu monto uma árvore colocando como um texto? Porque para inserir os elementos numa lista, eu só inserei 20 elementos, aí vai ficar um atrás do outro, tá certo? Ou inserir numa tabela hash, como não tem ordem, é só inserir. Mas numa árvore, se eu te dissesse a sequência 7, 5, 4, 2, 9, 8, 11, 10, 5. Então, vamos aqui, ó. Te dei essa sequenciazinha aqui. Vou botar branco. 7, 5, 8, 7, 5, 3, 4, 2, 9. 7, 5, 3, 4, 2, 9, 8, 11, 10, 5. Fazendo pré-order aqui. 8, 11, 10, 5. Só com esses números, você é capaz de reconstruir a árvore? Porque você não sabe se é 7, do 7 vai para o 5, do 5 vai para o 3, do 3 vai para o 4 e por aí vai descendo. Você não sabe qual é a hora de parar e voltar. Será que é o 7 e o 5 e depois eu venho aqui e coloco o 3? Ou será que eu boto o 3 e depois boto o 4 e aí depois eu coloco o 2? Esse 9 vai ser filho do 2 ou vai ser filho do 5? Não dá para saber. Claro, se a tua árvore já tivesse um critério, exemplo, você está construindo uma árvore binária de busca.
Na árvore binária de busca, existe um critério. O critério é menores à esquerda, maiores à direita. Aí é fácil, cada coisa vai para o seu canto. O 5 vai para onde? Esquerda do 7. E o 3 vai para onde? Esquerda do 5. E o 4 vai para onde? Seria a esquerda do 5, mas a esquerda do 5 já tem o 3. Aí vai ter que ir... Não, direita do 5 não pode. Porque direita é só quem é maior. Então tem que ser o quê? Direita do 3. Isso por quê? Porque a minha estrutura tem um critério. A estrutura tem um critério de inserção. Então, só seguir na sequência, o 2 iria para onde? Beleza. E o 9? Ok. O 8? Ok. O 11? O 10? E o 5? Nem era para poder, né? Porque já tem o 5 aqui. Então, se esse cara... Hã? É 15 lá no desenho. Ah, é 15? Então, se o 15 iria para a direita aqui. Então, você já entendeu que se ele tivesse um critério, ok. Mas se não tiver um critério, você não consegue inserir, a não ser que você saiba qual é a hora de voltar. E essa é a ideia de você ter uma serialização. Em programação, serializar é pegar um objeto e transformar num texto, e desserializar é pegar esse texto e reconstruir o objeto. Então você tem uma forma de serializar e desserializar. Como é que eu consigo serializar uma árvore? Transformar ela em texto implicaria em eu também colocar os pontos de parada. Então eu teria o 7, o 5 e depois o 3, e aí depois eu volto. E aí agora o que? Volta de novo. E aí eu tenho o 4, o 2, hashtag. E aí eu tenho o 9, hashtag. E aí eu tenho o 8, o 11, hashtag. O 10, hashtag. E o 5, hashtag. O 15, hashtag. Eu tenho que inserir os pontos de parada para a pessoa saber que está na hora de voltar. Então, se eu inserisse aqui, depois do 3, eu vou colocar só o pontinho para ficar mais fácil, tá? Depois do 3 eu tenho 2 voltas, e o que mais? Depois do 2 eu tenho mais 2, né? Assim. Depois do 9 eu tenho um retorno. Isso aqui era um 4? Não, isso aqui era um hashtag. É porque ficou feio. Depois do 9 mais 2. Depois do 11 mais 1, né? Assim. Depois do 10 mais 2. E depois do 15 mais 2. Então, bora refazer aqui a árvore. Comece com 7. O 7 chama, para esse cereal ser consumido, o 7 consumiu esse daqui. Aí chama o resto para o filho da esquerda. Aí o filho da esquerda lê a próxima informação. 5, beleza, 5. Eu existo, vou me criar. Aí o 5 vai chamar para quem agora? Para o filho da esquerda. E diz, ó, eu já estou aqui. Eu já consumi até aqui, para ti agora vai ser esse. O 3 se lê e diz, beleza, eu existo, vou me criar. O 3 chama para o filho da esquerda. E o filho da esquerda lê o quê? O hashtag. Tá lá, hashtag. O filho da esquerda lê, ops, eu sou hashtag. Então eu me crio, sim ou não? Não. Retorna nulo. Agora eu faço a costura. Retornou nulo e o filho do 3, que ele chamou a recursão, recebe nulo. Aí agora o 3 chamou para o filho da direita. O que é que o cara vai ler? Ele leu esse, né? Agora lê esse. Que, nulo. Não existe, retorna nulo. O 3 já fez os 2 filhos e aí ele retorna. Ei, eu existo, eu sou seu filho. Aí o 5, beleza, salva ele como filho da esquerda. O que é que o 5 vai chamar agora? A recursão filho da direita. Ei, vai filho, tu existe? Ele, espera aí, deixa eu ver. Sim, eu existo, mas espera aí que ele não criou ainda a recursão, não fez o elo. O 4 se cria e chama a recursão para o filho da esquerda. Aí ele vai ver o que? O 2 se cria e chama a recursão para o filho da esquerda. O filho da esquerda diz que não existe. Chama para o filho da direita. O filho da direita diz que não existe. O 2 retorna.
montando o filho da esquerda do 4. É isso mesmo? A gente pulou alguma coisa? Não, né? E agora os 4 chamam para o filho da direita. O filho da direita lê o 9, chama para o filho da esquerda. Não existe, chama, não existe, e aí retorna montando, retorna montando, retorna montando, porque já montou tudo isso daqui. Agora o 7 vai chamar o filho de lá. Montou o 8, chamou para o filho da esquerda. Montou o 11, chamou o filho da esquerda. Montou o nulo, chamou o filho da direita, que puxou o 10, chamou o filho da... Ah, tá, foi só um. O 11 só disse não para o filho da esquerda, né? Exato. Aí ele bota o 10 bem aqui, o 10 vai ter nulo para esse filho e nulo para esse filho, retorna, e o outro chama o 15, nulo para esse filho, nulo para esse filho, retorna. Então, isso... Oi? O 10 não ficou maior do que o 11? Maior? Isso não é uma árvore binária de busca. Isso é uma árvore qualquer, poderia ter qualquer valor, qualquer coisa, qualquer. Então, essa regra, essa construção só existe porque a árvore é binária. E você sabe que depois de 2 filhos, você tem que voltar para o pai. Como seria uma árvore enária? Uma árvore com N filhos? Oi? O senhor tinha dito aquela questão da ordem, isso é para qual tipo mesmo? Ordem o quê? Ordem no caso de um número Tá, particular. vamos lá. A gente tem a árvore binária. A árvore binária, ela tem uma situação, que é cada pai tem 2 filhos. Isso é uma árvore binária. A árvore binária não obrigatoriamente tem nenhum tipo de estrutura. Aí nós temos variações da árvore binária. Um deles seria a árvore binária de busca. Na árvore binária de busca, eu tenho uma regra, que é o filho da esquerda sempre é menor que o filho, que o pai, e o filho da direita sempre é maior. Isso é uma árvore binária de busca. Aí eu teria outras condições. Eu teria, por exemplo, uma árvore AVL. A árvore AVL é uma árvore binária de busca, porém, se por acaso na AVL começar a ficar muito desbalanceado, por exemplo, uma situação dessa aqui que eu tenho, tá vendo que tem um ramo bem comprido e outro bem pequenininho? Tá vendo? Eu tenho o meu filho da direita só tem 1 de profundidade e o filho da esquerda vai ter 1, 2, 3. Só explicando que existem diferentes árvores. O que é que a AVL faz? A AVL diz: ei, tá ruim isso daí, porque tá caminhos muito desbalanceados. Então vamos fazer o seguinte, vamos rodar esta bodega. Aí na AVL, que a gente não vai ver, ele faz a seguinte coisa: ele pega e rotaciona, ele pega e começa a rodar os nós para manter a estrutura. Aí, e daí a gente vai várias outras árvores. O que seria uma rubro-negra? Rubro-negra é tipo a AVL, mas ele aceita algum desbalanceamento e por aí vai, entre outras opções. Entendeu? Então, a árvore binária só quer dizer que tem 2 filhos, mas não quer dizer que tem uma ordem. A árvore binária de busca, aí obrigatoriamente eu tenho que o da esquerda sempre é menor do que o da direita. Tá certo? Por isso que a gente falou sobre a questão de serializar. Porque se eu entendo como serializar e deserializar, eu consigo fazer com qualquer árvore, não necessariamente ela tem que ter uma ordem. Tudo bem? Tudo bem? Então, bora para a próxima ideia. Vamos fazer aqui o código de serializar? Pegar aqui o que eu fiz dos meninos. E esse aqui a gente... Ok. F11. Ok. Bora lá. Isso daqui é o que a gente viu ontem, não foi? Isso daqui é uma árvore binária. Se eu tivesse, só para a gente pegar o gancho, uma árvore que pode ter N filhos, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, o que é que mudaria aqui? Os filhos virariam um vetor.
Eu poderia ter uma árvore de filhos, e aqui os filhos seria um vetor de nós. Eu posso ter 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, certo? Os algoritmos todos continuam iguais, mas só que agora, ao invés de disparar o algoritmo só para o filho da esquerda e para o filho da direita, eu dispararia para todos os meus filhos. Para todos os meus filhos. Então, vamos lá. O que a gente vai tentar fazer? A gente precisa de um elemento, bora lá. Eu preciso de um elemento que eu vou consumindo e montando a minha árvore a partir dela. Então, ela teria essa carinha aqui, ó. Um funcional deserializar, ou seja, remontar a árvore. Deserializar. Precisa desse vetor que eu vou consumindo. Olá, queridos, sejam bem-vindos. Então vamos aqui, ó. Suponha, faça o suposicionamento de que você quisesse fazer assim. Será que quando eu passar isso daqui para os meus filhos, do jeito que está aqui, o meu filho tem como saber se eu consumi algo ou não? Sim. Na hora que eu alterar o vetor e passar o vetor alterado para o filho vai saber que o vetor está alterado. Só que a pergunta é diferente. Lembra que você chama para o filho e o filho sai comendo o vetor e chamando para os filhos dele. Eu preciso de alguma coisa que o pai saiba o quanto de informação que o filho consumiu. Na hora que eu chamo aqui essa recursão para a esquerda, eu não sei quantas informações esse bloco consumiu, mas eu sei que quando eu chamar para a direita, tem que continuar a partir do que foi consumido do lado esquerdo. Entendeu? Então, essa informação, ela precisa ser, entenda, propagada de volta para o pai. Se eu só tentasse ficar se subfatiando e mandando para os filhos sabem o que o pai fez. Mas eu preciso de algo que o pai saiba o que os filhos fizeram. Então, das duas, uma. Ou eu transformo esse negócio num ponteiro, para que todo mundo consiga manipular o mesmo vetor, só que isso é ruim. Porque eu não estou consumindo da frente, os elementos da frente, sempre os primeiros elementos. Essa estrutura é péssima para conseguir consumir os elementos da frente, né? Eu teria que ter um buffer circular aqui, só que o buffer circular não tem implementado de fábrica. Então vamos pensar numa solução mais simples. Mantém o vetor vai ser copiado para todo mundo, ninguém mexe no vetor, e eu vou dizendo em que posição eu estou. E agora todo mundo é capaz de mexer na posição. Eu começo, consumo um elemento e mando a posição andar. Se os meus filhos mandarem a posição andar 50 vezes, todo mundo vai saber que a posição andou 50 vezes, porque o valor de posição está compartilhado entre todo mundo, por ponteiro. Tudo bem? Ok? Primeira ideia? Professor, Oi. esse vetor não é um ponteiro? Não. O vetor, ele é assim, ó. Struct, slice, não, perdão, é type, slice, struct. O que é que esse cara é? Ele é um ponteiro para um bloco de dados, data, int, ele tem um size e ele tem uma capacidade. O slice guarda essas três informações. Se você passa por uma função e a função dá um pushback, ele está adicionando talvez até no mesmo bloco de dados, mas ele está alterando o size da cópia. O size atual não sabe que foi adicionado um elemento. O slice é copiado assim. O que acontece? Se você alterar uma informação, como todas as cópias olham para o mesmo bloco de dados interno, se uma delas alterar o bloco, alterar o elemento do bloco, todas as outras vão ver que todas elas olham para o mesmo bloco.
Mas se eu tentasse fazer um fatiamento ou fazer um append, isso estaria alterando o size e o capacity. E como eles são cópias, cada um tem o seu size e o seu capacity. Se eu desse um append na cópia, o size que ia mudar era o size da cópia. A cópia que tinha 10 agora tem 11. Mas quando retornar a recursão, que eu olhar, a minha estrutura ainda tem 10, porque foi tudo copiado. Então, se você fizesse uma função main que cria um vetor, function main, e aí vet recebe slice, int 1, 2, 3, e aí você passasse isso daqui para uma função, e a tua função vai receber um vetor, que é um vetor de inteiros, e aqui tu fizesse vet ponto, hoje eu tô que tô, viu? Vet recebe append de vet 5, por exemplo. Tá vendo? Se eu perguntasse para essa estrutura qual é o seu tamanho, ela diria: o meu tamanho é 3. Qual é a sua capacidade? Minha capacidade é 3. Aí eu joguei o vetor para cá. Na hora que eu fiz esse append, mesmo que eu tivesse, por exemplo, se ele trocar o bloco inteiro, porque não cabe mais, e realocar, eu já perdi a referência. Mas mesmo supondo que eu tenho espaço, make vetor de int, 0 elementos e cabem 4. Vet recebe vet ponto. Que ódio. Vet 1, 2 e 3. Se eu perguntar para esse cara, qual o seu tamanho? 3. Qual a sua capacidade? 4. Aí eu passei isso daqui foi copiado. Aí eu vou perguntar para a cópia. A cópia aí, esses dois caras olham para o mesmo bloco de dados. Se eu fizesse vet0 recebe 9, ia deixar de ser 1 para ser 9, porque eles estão olhando para o mesmo bloco de dados. Mas na hora que eu faço um append, depois do 3, eu botei o 5. Se eu perguntasse qual é o size dele bem aqui, ele diria o quê? O size dele bem aqui? 4. Só que quanto é o size desse vet aqui? 3. Então, se eu tentasse bem aqui acessar vet posição índice 3, ele ia dizer fora do índice, esse cara não existe, porque só tem 3 elementos inseridos aqui. Por que causa confusão? Porque na hora que eu faço a cópia do vetor, eles compartilham o mesmo ponteiro. Então, eles olham inicialmente para o mesmo bloco de dados. Eu consigo alterar o mesmo bloco de dados, mas eu não consigo fazer um fatiamento, eu não consigo fazer algo como, por exemplo, assim, ei, eu quero que o vetor perca a última posição. Então, vet vai receber vet de 0 até length de vet menos 1. Seria um popback, o equivalente a isso. Tirei o último. Só que eu estou tirando o último da cópia. Para realmente funcionar, isso daqui não poderia ser uma cópia. Isso teria que ser um ponteiro. Tudo bem? Tudo bem? Isso teria que ser um ponteiro. Meu querido. Eles ofendem o criador dos ponteiros até a eternidade. Então vamos nós aqui. Ué, por que eu não faço isso daqui? Porque o slice é horrível de fazer push front. Então, a gente vai fazer assim dessa forma. Então, vamos lá. Mas eu poderia... Tem uma forma de fazer pop front sem esculhambar tudo. Seria só fatiar. Cara, eu não consigo falar fatiar sem lembrar daqueles caras jogando bola. Vocês também ou não? Tem um cara que ele é engraçado, que ele tem um chapéu, que eu não sei quem é, mas que ele diz fatia e ele chuta no ângulo. Quem é aquele cara? Quem é, mano? Jorginho Beach Tennis é um personagem? Tá, tudo bem, eu não conheço não. Mas tudo bem, ó. Só uma coisa engraçada. Que a gente fala de operar nas pontas
E eu acho que quando eu falei de lista circular, isso daqui eu não citei. Remover do começo é O de 1. Remover do começo é trivial. Porque seria o equivalente a fazer isso. Ó. O meu vetor vai ser o vetor do 1 para frente. Eu não estou criando um novo bloco de dados. Eu estou só olhando para o bloco anterior, só que como se ele começasse a partir do próximo elemento. O que é que eu não consigo fazer? É adicionar no começo. Porque adicionar no começo não tem espaço, aí eu realmente vou precisar, por exemplo, se eu fizesse algo como vet recebe append de vetor de inteiros 4, vou querer colocar o 4 no final aqui, né? Tá vendo? Criei um novo vetor para colocar no comecinho. Ou seja, isso daqui é O de N. Hã? Quando o segundo elemento é um slice, você tem que informar isso explicitamente. Você conseguiria fazer com números individuais. Eu quero adicionar o 3, o 4, o 6, o 7, o 9. Mas se você quiser adicionar um vetor, você tem que dizer que esse trambolho é um vetor. Não é um elemento individual. Então, assim, tirar do começo é tempo constante. Agora, inserir no começo não é. Mas vou deixar essa construção aqui que é mais fácil, tá? Mais fácil de entender. Bora lá. A gente tem que consumir esse negócio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver qual é o valor, o meu valor. O meu valor vai ser vetor nessa posição. E aí, já para não esquecer, eu faço a posição andar. Como é que eu sei se eu vou me criar ou não vou me criar? Ó, eu existo se eu não for o jogo da velha, né? Então, se eu for o jogo da velha, se valor for igual a jogo da velha, então vaza, não tenho o que criar, retorna nulo, eu não existo. Eu digo, pai, eu não existo, me anexa aí em ti. Não posso me anexar porque eu não existo, né? Supondo que eu exista, qual é o próximo passo? Crio nó, né? Crio eu. Eu sou o quê? Eu sou... Como eu tenho que ser um ponteiro, eu sou um nó e aí lá vou inserir o valor do nó. O valor do nó. Informação é valor. Vai ter que converter, porque aqui ele quer inteiro, esse negócio é string. Tem que converter de inteiro para string, eu não vou converter não, tô com preguiça. Tudo bem, vai. Criei o nó. E agora, acabou a recursão aqui? Eu me criei, mas o que é que ainda está faltando? As perninhas, né? Então eu passo para o filho da frente e espero que ele me informe quem ele é. Ei, filho da esquerda, quem é você? Deserializar de vetor e ponteiro. Ele vai consumir a informação dele e aí ele vai chamar a recursão para os filhos, mas no final ele tem que me avisar quem ele é, porque a construção é feita na volta. A árvore a gente chama a recursão a partir do root, mas ela é construída a partir das folhas. Na verdade, ela é costurada a partir das folhas. É mais ou menos assim, ó. Eu chamo a recursão para o root se cria. Aí o root chama a recursão para o filho da esquerda, o cara se cria. Só que na verdade não era para ter criado esse cara aqui não, peraí. Na hora que eu retorno a recursão, é que eu faço a costura. Retornei que eu existo. Aí ele fez a atribuição para o filho da esquerda. Retornei que eu existo, ele fez a atribuição para o filho da direita. Retornei que eu existo, ele fez a atribuição para o filho da esquerda. Aí chamou a recursão para a direita, chamou a recursão para a esquerda, retornei que eu existo, retornei que eu existo. E nos retornos, a gente faz a costura. Por isso que eu preciso dessa atribuição aqui. O nó que ele criou dentro da função é quando é retornado que é feita a atribuição. Então, eu.write vai ser deserializar de vetor posição. E agora o que é que falta? Eu existo. Eu tenho que dizer, pai, eu existo. Para quem me chamou, poder me costurar. Seja como filho da direita, seja como filho da esquerda. Mas em algum lugar esse cara vai ter que me costurar.
A gente fez a inversão da árvore ontem, não foi? Aí quando eu perguntei para os alunos, vocês acharam que inverter a árvore era o quê? Eles disseram, botar ela de cabeça para baixo. Mas pode fazer sentido. Vocês acham que faz sentido uma estrutura onde a árvore fica de cabeça para baixo? Uma pergunta engraçada que eu me fiz depois que eles... Seria uma estrutura assim, né? Aqui eu teria as folhas iriam descendo para os pais. Não. Uma árvore funciona a partir de um nó, eu chego em todos. Só que aqui eu teria, a partir de todas as folhas, eu vou sempre chegar no mesmo canto. Ó, numa árvore normal, quem é a única entidade que eu guardo? Esse cara aqui, eu preciso guardar ele. Nessa árvore invertida de acordo com a cabeça do pessoal, eu teria que guardar todos esses caras. Porque esses caras são o ponto de entrada. As folhas se tornam, na cabeça deles, ponto de entrada. Essa estrutura não faz sentido. Ela não tem significado. Por exemplo, se eu não guardasse esses caras, eles seriam dereferenciados e eles não teriam referência e o garbage collector iam comer eles, ia comer a estrutura toda. Eu preciso guardar a referência deles para eles existirem. Como eu preciso guardar a referência do root para poder alcançar todo mundo. Legal, né? Porque se fosse, mas é só botar de baixo para cima. Ué, é a mesma coisa. É a mesma coisa, de baixo para cima, de eu descer a partir do root. Engraçado. Ok? Então, essa já é a primeira atividade do exercício de árvores. Essa já é a primeira atividade. Se eu não quisesse ter essa posição, eu transformaria esse cara aqui em ponteiro. Transformando esse cara em ponteiro, o valor vai ser o elemento 0. E aí eu preciso comer um pedaço. Vet recebe. Meu Deus, que coisa ruim de escrever. Vet do 1 para frente. Legal, né? Como eu estou guardando aqui e todo mundo enxerga o mesmo bloco, isso daqui funcionaria. Mesmo que seja feio. E isso daqui também não é assim, é assim. Eu nem sei se ele acessa aqui. Acho que ele acessa o índice mesmo por... Eu chutaria que ele consegue desenrolar aqui. Chutaria que ele consegue desenrolar. Legal, bora começar a árvore binária de busca, sim ou não? Bora, eu sei que vocês estão aí em ritmo de férias já. O pior é que vocês vão ver que todos os exercícios de hoje são fáceis. A gente fez o equals ontem, não foi? Saber se duas árvores são iguais, que é igual ao vet, beleza. Ok. Ah, tá. Vamos fazer agora um bem fácil. Buscar. Eu te dou um nó e quero que você só me diga se um elemento existe ou não. Um value existe ou não. Aqui agora já estamos no árvore binária de busca. O buscar, ele vai ser meio que o coração das ações. Então vamos começar por ele. Para o buscar funcionar, eu tenho que saber quem é que eu estou analisando. Você vai disparar isso daqui a partir do root. Ou seja, você olha para o root, aquele lá do comecinho, e pergunta: ei, o 7 está aí? Aí o que é que ele vai fazer? Quais são os passos? Começa do trivial. Primeira coisa, eu tenho que existir para conseguir propagar. Então, se eu não existo, se Node não existe, então ele não está aqui. Ok, eu existo. Próximo passo. Eu perguntei para o cara, o 7 está aí? Qual é o próximo caso? Também trivial. Se eu sou o 7, eu sei que eu existo. Será que eu sou o 7? Se eu sou o 7,
Outro caso trivial. Então, sim, o 7 existe na árvore. Mas se eu existo, mas não sou o 7, eu pergunto para quem se o 7 existe? Não. Se eu tivesse numa árvore sem ordem, eu perguntaria para os 2 filhos. Ei, o 7 está aí, filho da esquerda. Ei, o 7 está aí, filho da direita. Eu fazia a expansão em todos os lados. Só que aqui a gente tem uma estrutura. Qual é a estrutura? Menores à esquerda e maiores à direita. Entendeu? Quando você for bater foto, você pode dizer, bora, todo mundo que nem a BS3, entendeu? Menores para a esquerda e maiores para a direita. Brincadeira. Isso é feio. Foco. Ok, se eu sei que os menores estão à esquerda e ele está perguntando cadê o 7, o que é o teste que eu faço aqui? Se o 7 for maior que eu... Se esse cara que estão perguntando é maior que eu vou chamar a recursão para quem? Para a direita. Porque na direita estão os maiores. Então eu vou buscar lá. Buscar no Node write esse valor. Eu só preciso olhar para a direita, porque eu sei que se ele é maior do que eu, ele tem que estar na direita, porque essa é a estrutura da árvore. Se não, nem precisa de um else, né? Return, buscar, node left, velho. Então, ele vai literalmente no caminho, no único caminho que o nó pode estar. Aí ele pergunta assim, ei, me diz aí, cadê o... É porque essa aqui não é o... O que é que eu tenho que alterar para isso aqui virar uma BST? Bora ajustar aqui. 8 está certo, 3 está certo. 2, esse 2 não pode estar aqui, né? 2 teria que estar na esquerda do 3. 2. O que mais? 9 pode estar aqui? Também não, porque o 9 não pode estar na esquerda do 7. Quem é que poderia estar aqui? Aqui eu poderia... Não, o 4 também não pode estar aqui, né? Aqui... O 5 pode estar aqui à esquerda do 7, mas aqui à direita, se eu fosse só trabalhar com números inteiros, seria que ser o 6, não é isso? O 4, por exemplo, poderia estar aqui. 8 está correto. Aqui eu poderia ter o 7,5. Aqui o 15 pode, aqui pode ser o 10. Aqui na direita, aqui pode ser o 4,5. Pode, a direita do 4, a esquerda do 5. Mas aqui poderia ser o 5,1. A direita do 4. Pode ser o 5,1 aqui, sim ou não? Sim ou não? Não, porque eu nunca chegaria aqui. Ele já pegaria a bifurcação aqui à direita, né? 5,1 é maior do que 5 e menor do que 6. Então ele ficaria aqui, se eu tivesse um 5,1. Então, aí ele pergunta, ei, o 7,5 está aí? Eu disse, rapaz, aqui mesmo não está não. Deixa eu perguntar para o cara da direita, 7,5 é maior do que eu. 7,5 está aqui? Não, aqui não. Perguntar para o filho da esquerda, 7,5 está aqui? Sim, estou aqui. Aí ele retorna true, que chega lá. Ok. Se eu perguntasse, o 7,8 está aí? Ele perguntaria para a direita, que perguntaria para a esquerda, que perguntaria para o nulo. O nulo ia dizer, ops, tem nenhum 7,8 aqui não, viu? E aí ele já retorna, dizendo que não. Ok, buscar foi, beleza, sucesso, tudo bem. Eu vou fazer primeiro a construção mais simples, que é a construção que a gente vê na maior parte dos livros, e depois a gente tenta fazer uma função equivalente ao Magic Search, o Beta Search, que é, tudo bem, eu quero que você me diga onde ele está, onde ele deveria estar. Mas vamos começar mais simples. Vou alterar o buscar agora para o inserir. Eu não quero saber se o nó existe. Eu quero inserir esse valor. Ok? Pegaram a mudança? Quero inserir esse cara. O que é que vai mudar aqui?
vamos lá. Se eu cheguei no nulo, tá. Lembra, para inserir, eu sempre tenho que retornar o nó, porque a construção é feita de trás para frente. Então, eu quero inserir. O que significa dizer que eu cheguei no nulo? Que ele não existe. Eu fui descendo, pum, caí no nulo. Se eu cheguei no nulo, se eu cheguei para inserir o 7.8, eu desci e desci. Eu cheguei bem aqui. O que é que isso significa? Que ele deve ser inserido aqui. Então eu fiz a busca e onde a busca me jogou é o canto que ele deve ser inserido. Então bem aqui é onde eu vou criar esse nó. Retorna um nó cujo valor é velho. Beleza. Ok. Se o nó for igual ao... Se o valor que eu estou tentando inserir cair nessa situação aqui, o valor já existe na árvore, o que é que eu faço? Insere o 7, mas insere o 8, mas o 8 já existe. Eu não faço nada. Só que eu preciso retornar um nó, né? Ele não está esperando um nó? Eu retorno ele mesmo, porque não mudou nada. Eu retorno eu. Para dizer, ei pai, eu ainda estou aqui. Tudo bem? Professor. Oi. Tem multi-set Tem. Tem. Caso poderia. Exato. Se a gente, lá no C++, a gente tem o multimap e o multiset. Lá no C++. Só que isso são estruturas que normalmente elas acabam sendo híbridas. Elas são uma árvore ou um hash e dentro eu tenho um bucket, uma lista. Então ele cai naquele cantinho e ele vai sendo empilhado, ao invés de eu ter que tentar colocar todo mundo na árvore. Cada nozinho desses aqui, se permitisse múltiplas inserções, ou ele teria um contador, se fosse um multiset, um contador associado, ou se fosse um multimap, eu teria um bucket aqui para inserir todos os elementos que caem nessa chave. Todos os elementos que caem nessa chave. Beleza, mas vamos lá. Se o cara está no meio do processo, nem é o nulo onde eu insiro, nem é o nó que eu achei. É um cara de meio de tabela. O que é que eu faço agora? Como é que eu altero este breguesso aqui? Eu vou chamar a recursão para baixo, só que eu não sei se o cara vai ser alterado ou não vai ser alterado. Então eu recosturo sempre as ligações. Ei, filho da direita, tu vai ser o resultado disso. Se você mudar, se você era nulo e se tornou um nó, me diga o valor para eu atualizar. Se você não mudar, me diga só você mesmo para eu atualizar. Que é a mesma coisa da lista aqui. Isso daqui é um pushback. Só que diferente do pushback, onde eu também tinha isso e também tinha isso, é um pushback com bifurcação. Mas é o mesmo pushback de sempre. Node.left é igual a inserir de node left value. É o mesmo pushback. A diferença é que na lista eu só tinha isso. No caso, tem que verificar agora se eles são nulos. O quê? E aí eu me retorno, né? Não. Porque se algum dos nós é nulo, se eu sou nulo, ele está tentando inserir. Se a recursão chegou no nulo, é porque eu cheguei no lugar que eu queria inserir. Entendeu? Se a recursão chegou no nulo, eu cheguei no local que eu devo criar esse cara. Se a minha recursão chegou no cara que tem o mesmo valor, ele já existe e volta. Se eu estou no meio, eu tenho que chamar a recursão para o meu filho, sabendo que ele pode mudar. Então eu sempre faço a recostura com a informação que me retorna, com a informação que me volta. Sempre faço a recostura. A primeira chamada seria com o root, né? A primeira chamada é com o root. E aí, se o root não existir, ele só cria e devolve o root que vai ser atualizado. Então, por exemplo, isso daqui seria a chamada interna, diríamos assim, né? O recursivo interno.
A chamada externa, supondo que eu tenha uma estrutura type, tree, struct, o meu tree vai ter apenas um root, que é um node. E aí eu teria os métodos, por exemplo, o que seria o método func tree inserir value. Isso daqui é o método externo, é o método disponível para o usuário. Internamente eu vou fazer t.root recebe inserir t.root e value. Se o root não existia, ele vai ser criado e vai passar a existir. Se ele existia, vai chamar para algum dos filhos e vida que segue. Que eu não estou usando. Tentem fazer o exercício do serial que está lá no próprio TKO. Se por acaso ele vier com a resolução, você apaga a resolução e faz ele, porque eu acho que a resolução está bugada. Vejam aí se vocês conseguem relembrar o serial que vocês acabaram de fazer comigo, porque o próximo código é o único código complicado de árvores. Entendeu? Então, tentem fazer aí o serial, que eu vou ver se eu consigo conserto aqui o código de árvores que está bugado. Diz. Tem algum comando que descomenta? Descomenta? Como assim? Sim, ativar. Só falta essa questão. Eu fiz 5, não, eu fiz 4. Tá. Aí eu vou fazer o pulo e... O ativar descomenta. Baby. Ah, não é esse não. CD, base, CDS. Exato. Ó. A resolução está vindo toda para vocês. Vocês daqui fez esqueceu de ajustar. O que é que era para estar vindo para vocês fazerem? Era para vocês fazerem o método de clonagem. Então esse daqui, que é o método de clonagem, vocês apagam, porque não é para ele ir. Então vocês apagam ele.
Código feio, riego.
pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, param, pam, pam. strconf. E aí, terminaram o serial? Deu certo? Que clicadeira é essa, hein, meu povo? Clicadeira do mouse aí, que é isso? Putz. Pronto, ok. A ideia é que todos os exercícios de árvores, eles tenham já... Eu vou simplificar um bocado, tá? Eu vi agora o que os meninos fizeram e tá muita coisa e muita coisa desnecessária. Por exemplo, esse do serial, eu acabei de refazer e deixei só 2 métodos. Então, se vocês baixarem de novo daqui a uns 30 segundos, vai ter o método clone, que é o método para vocês implementarem, e um método pronto já, que provavelmente já vai vir em todas as atividades, que é esse de mostrar a árvore bonitinha, formatada. Então,
Esse daqui ele faz uma... Ele faz a recursão, só que ele faz a recursão informando pro filho se ele é o filho da direita ou é o filho da esquerda. Essa é a ideia de passar a nossa herança, né? Os nossos pais. E aí, baseado na herança que ele tem, se ele sabe se ele é o filho do pai ou o filho da mãe, ou se o avô era o pai ou era a mãe, por aí vai, você consegue reconstruir a linha para ficar assim, né, do bonitinha que vocês estão vendo. Então, esse algoritmo é simples, vocês deviam ver o de construir a árvore em pé. Parece mandei até para o Atílio, deixa eu ver se eu acho aqui do Atílio. Esse Atílio quer ver o algoritmo para construir a árvore deitada? Ele diz, manda. Aí eu mandei, ele disse, quero ver mais não, tô com medo. Deixa eu ver se acho que eu criei aqui. Não. Tá aqui, ó, Python Tree Show. Essa daqui é o que vocês conhecem, que é a árvore vertical. Eu sempre aviso para o meu nó quem ele é, se ele é do pai ou da mãe. Só que essa daqui é a outra. Print horizontal. E nessa daqui a gente adiciona os nós e depois passa por um processo de expansão de bloco para que cada um para que cada um ocupe o seu espaço dentro do bloco. Olha como fica bonitinho. Essa daqui cabem Python print horizontal. Ó, cabem muito mais nozinhos. Enquanto na outra vão caber aí no máximo 10, 15 e já vai expandir. Aqui cabem com folga na tela uns 200 nós. Legal, né? Fica bonitinho, né? Legal para explicar, árvores. Deixa eu ver aqui. 200 nós. Vamos tentar botar 200 nós. O primeiro vai ser o 100 para poder ficar mais ou menos na metade. Não, ficou muito torto. Muito torto, muito torto, muito torto, muito torto, muito torto. Foi. Ó, coube na tela. 200 nós. Retirando os conflitos, né? Toda vez que ele dá conflito, ele não insere. Mas muito legal. Ok? Vamos agora para o algoritmo mais complicado de árvores. Na verdade, é o único que faz valer a pena a aula de hoje, porque todos os outros vocês já viram mais ou menos Então, como é o processo de remoção? Para inserir, moleza, né? Para inserir, bastou colocar o cara no canto dele. 3, 4, esse daqui eu vou dizer que é o 7,5, 7,6. Aqui não pode ser o 4, né? Tem que ser alguém entre 5 e 7. Então aqui vai ser o 6. E aqui vai ser o 5,5. 5,5. Pergunta. Se eu tivesse que remover o 5,5, moleza? Moleza. Remover aqui o 7,5, trivial. Remover o 2, trivial. Se o 15 tivesse um filho, o 10, 15 não pode ter o filho do 10, né? Se o 15 tivesse como filho o 17 e eu quisesse remover o 15, também era moleza? Se ele só tem um filho, o que é que eu posso fazer? Seria tipo a lista ligada, né? Não, se você só tem um filho. Se eu só tenho um filho, como é a resolução fácil disso? 15 e o filho dele vai ser filho do 8. Aham, exato. Então, se eu só tenho um filho, é moleza. Não interessa se eu sou o filho da direita ou o filho da esquerda. Se eu sou o 17 ou eu sou o 14. Desde que eu tenho um filho, basta puxar o filho para o meu lugar. Eu digo, ok, eu vou, mas o meu filho vai assumir minha posição. E a árvore continua ordenada. Independente desse ser o 17
ou se por acaso eu estivesse lidando com o 14. Se fosse o 14, perdão, 14. E não interessa se o 14 tem filhos ou uma árvore gigante. Como eu só tenho um filho, o 15 morre e o 14 vai para o lugar dele, porque só tem um filho. Qual é o caso que dá ruim? Ter 2 filhos. Se eu tenho 2 filhos, vamos imaginar aqui o 7. Quero tirar o 7. Então, vamos lá. Eu só quero que vocês entendam qual é a lógica. Se eu quero tirar o 7, matei o 7. A pergunta é, quem é que eu consigo colocar no lugar do 7 para que a árvore faça sentido? Eu vou ter que tirar alguém de algum lugar e vou ter que colocar no lugar do 7. Esse cara aqui não existe. Quais são os 2 candidatos? Eu só tenho 2 candidatos. Não posso colocar o 5. Porque se eu puxasse o 5 para cá, o 6 que é maior do que o 5 ia quebrar a árvore. Eu só tenho 2 elementos que eu poderia, dessa árvore aqui, que eu poderia colocar aqui que fizesse sentido. Quem é que vocês achavam? 7,5 e o 6. Como é que vocês chegaram nessa conclusão? Porque o 6 é maior que 5, menor que 8, e o 7,5 é maior que 5, menor que 8. Tudo bem. Mas se o 6,5 tivesse um filho aqui, se aqui fosse 6,7 e o 6,7 tivesse mais 2 filhos, o 6,3 e o 6,8, quem seria? 6,8. E se esse cara aqui também tivesse vários filhos? É sempre o último filho. Ia ser a folha. Quase. É sempre o último filho, mas com um critério. O maior ou pensa, você está na árvore ordenada. Quem é o meu antecessor dentro dessa estrutura? O maior filho do meu filho da esquerda, ou seja, desce aqui o máximo que pode, é o meu antecessor. O cara mais à direita do meu filho da esquerda. Ou, o outro caso, quem seria o meu sucessor? Mais à esquerda. O cara mais à esquerda do meu filho da direita. Então, eu escolho um critério. Qual é o critério? Pega esse cara e bota ele no meu lugar. Porque esse cara, obrigatoriamente, é uma remoção simples. Se ele é o mais à direita do meu filho da esquerda, será que ele pode ter 2 filhos? Não. Só. Se ele é o filho mais da direita do meu filho da esquerda, ou seja, o meu antecessor. Ó, dei um passo para trás e fui para a direita o máximo que eu posso. Só para a direita, direita. Pronto, cheguei em alguém. Quais são os casos? Ou esse cara é folha, é verdade? Ou esse cara é uma folha, por exemplo, 6,8. Ou então, na pior das hipóteses, ele tem um filho para a esquerda. Mas ele não pode ter um filho para a direita, porque se ele tivesse um filho para a direita, eu daria um passo a mais. Eu vou descendo. Então, essa remoção aqui sempre é uma remoção simples, porque ou o cara não tem filhos, ou o cara tem só um filho. Então, remover ele é trivial. Então, basta que eu remova esse cara e jogue ele no meu lugar, e o algoritmo da remoção está finalizado. Pronto, esse é o mais difícil que a gente podia fazer. Ele tem que consertar caso ele tenha um filho também. Não, mas isso já está implementado no algoritmo. Ó, se você pensar aqui no algoritmo, bora lá. Quero remover o carinha. Fazer aqui. Fazer o algoritmo de remoção, que é o algoritmo mais difícil de árvores. Função remover. Remover eu preciso de um nó e de um valor. Como eu não estou fazendo... Ai meu Deus, o C++ está forte hoje no meu coração. Como eu não
E eu acho que nem vou fazer com vocês, só se vocês quiserem por curiosidade, aquele Magic Search. Como a gente não tem ele, toda a ação de inserir e remover implica em buscar. Então aqui eu tenho que caçar. Valor, como é que eu acho esse cara para remover? Eu tenho que procurar, né? Procurar. Então, como é que é a estrutura básica aqui? Da busca, porque eu tenho que buscar. Para remover esse cara, eu tenho que achar ele. Cadê? Se... Peraí. Deixa eu só carregar aqui a informação no meu cérebro. Se node é igual a nulo, não tenho que remover. Então, retorna nulo. Ok. Se eu sou o cara a ser removido, node.info. É info ou é velho que tem lá? Node.velho. Se eu sou o cara a ser removido, beleza? Aí aqui eu vou fazer o código de remoção. Se eu não sou o cara a ser removido, aí eu tenho que olhar para quem? Para os meus filhos, né? Se o valor for maior do que eu, node.value, eu vou chamar a remoção para o filho de onde? Da direita. Node.write, write, termina com write, th, write, égua, assim. Node.write recebe remover de node.write, égua, cara, hoje eu tô que tô, viu? Acho que é maiúsculo. É maiúsculo. Right. E o valor que eu quero remover. Se não, eu chamo para o filho da esquerda. Node.left recebe remover de node.left e velho. Ok. Tudo isso daqui eu não precisaria se eu tivesse uma inserção, uma busca inteligente. Mas vamos lá. Vamos para o processo que é onde a gente quer. Ah, sim. E no final eu tenho que me retornar. Return node. Posso até colocar logo isso antes, porque eu deixo a ação mesmo para o final. Return node. Se for maior, se value for menor do que node.value, eu chamo remover e retorna node. Se nem é maior nem é menor, é porque eu sou o cara que precisa ser removido. Então eu cheguei bem aqui, eu sou o cara que precisa ser removido. O algoritmo começa aqui. Tenho que morrer. Quais são os casos triviais? Não tenho filhos. Não tenho filhos. Se eu não tenho filhos, ou seja, se node left for igual a nulo e node right for igual a nulo, eu não tenho filhos, então adeus. Como é que eu me automato a mim mesmo? Nulo. Eu existia, mas eu aviso para o meu pai que eu deixei de existir. Ele bota nulo, eu vou ser consumido pelo garbage collector. Ok. Ponto 1 feito. Ponto 2. Talvez eu tenha um filho. Se eu cheguei aqui, é porque algum dos dois existem. Então, bora lá. Se o left existe. Se o left existe e o right não existe, se o left existe e o right não existe, e aí, o que é que eu faço? É necessário. Sim. Sim. Porque eu vou ter um caso em que ambos existem, que é o caso que eu vou ter que tratar lá embaixo. Ah, mas é verdade. Eu tô partindo da exclusão. Aqui ambos não existem, aqui um deles vai existir, e porque eu tenho que tratar os dois. Se só o da esquerda existir, como é que eu faço para ele assumir o meu lugar?
Exato. O da esquerda existe e eu não quero existir. Então eu vou dizer o seguinte: pai, quem vai ficar com você agora é o meu filho. Eu existia, mas eu me esqueço de mim mesmo e digo para o pai que está esperando a minha referência que quem está no meu lugar é o meu filho da esquerda. Então eu simplesmente deixo de existir. Eu retorno a referência do filho para o pai. Ele assume o meu lugar. Lembra? A recursão desce e sobe refazendo a costura. A costura só é feita no retorno. Aí a gente tem o outro caso. Qual é o outro caso? Se o da direita existe, se o da esquerda não existe e o da direita existe. Então quem vai ficar no meu lugar é o da direita. Então bora lá. Que caso é esse? Ambos os meus filhos não existem. É o caso trivial. Eu existo, mas os meus filhos não. Então eu deixei de existir. Aviso para o meu pai que ele não tem mais filho. Se eu só tenho um filho, eu boto o neto dele para ser o filho dele agora. Que são esses dois casos. E agora a gente chegou no último caso. Qual é o último caso aqui? Eu estou marcado para morrer, mas tenho 2 filhos. Tenho que procurar um substituto para mim. Como é que eu acho esse substituto? Vocês já entenderam? Eu tenho que pegar o meu antecessor ou o meu sucessor. Quem seria o meu antecessor? Eu vou um passo para a esquerda e depois vou tudo que eu puder para a direita, né? Então, por exemplo, o meu antecessor seria... eu sei que eu tenho 2 filhos. Então, o código aqui vai ser o escolhido. Quem vai ser o escolhido? Começa sendo o filho da esquerda. E agora eu tenho que fazer o seguinte. Enquanto escolhido ponto right for diferente de nulo, escolhido recebe escolhido ponto right. Então o que foi que eu fiz? Dei um passo para a esquerda e desci para a direita enquanto eu podia. Enquanto o filho da direita do escolhido for diferente de nulo, vá para a direita, vá para a direita, vá para a direita, vá para a direita. Então ele vai dar um passo para a esquerda e vai descer até onde não dá mais. Quando eu chegar bem aqui, eu tenho o escolhido. E aí eu vou ter que remover o escolhido, na verdade, não tenho que tirar ele lá de baixo. Tenho que remover ele e inserir ele onde eu estou. Só que eu já tenho um método que é capaz de remover um nó no caso trivial. É esse, remover. Ele com certeza vai cair em algum desses casos, porque esse cara só tem um filho, na pior das hipóteses. Então, remover não posso passar o escolhido, porque se eu passar o escolhido, ele vai retornar nulo, mas ele não vai avisar para o pai dele que ele desapareceu. O pai dele tem que saber que ele desapareceu. Não posso raptar a criança sem contar para o pai, entendeu? É maldade. Então eu vou ter que contar, por exemplo, a partir de mim. Ele não é meu descendente? A partir de Node. Se eu tivesse guardado o pai, eu poderia chamar a partir do pai. Mas escolhido ponto velho. Lembra? A recursão, a remoção e a inserção, ela só acontece de fato nos retornos. Os retornos fazem o processo de costurar. É justamente quando eu faço esse código aqui, ó. Cadê? É justamente quando eu faço esse código aqui, que faço a atribuição e chamo a recursão, que eu ajusto a árvore. Esse cara roda a recursão, remove o nó e me retorna nulo. O pai tem que receber o nulo para a árvore ficar recosturada corretamente. Então, se eu simplesmente achei o nó que eu quero remover e chamo a recursão para ele não vai ser removido de fato. Eu tenho que chamar a recursão para o pai olhar para ele e remover ele. Eu sei que ele é o filho da direita,
de alguém, né? Se eu tivesse gravado quem é o pai, eu poderia simplesmente removê-lo manualmente, só setando um nulo lá. Mas isso daqui também funciona. Chama a função para varrer e arrancar esse nó. Eu sei que isso daqui não vai disparar outra recursão. E aí eu me ajusto. Node.value recebe escolhido.value. Só boto o valor dele para mim. Esse daqui é feiozinho, né? Esse daqui é bem feiozinho. Ele é mais feioso ainda porque a gente não teve um método para fazer a busca e já partir da busca. Porque se a gente tivesse, seriam esses casos aqui. Caso trivial, o cara não tem filhos. Caso base, ele só tem um filho. E aí o caso complexo é, se ele tem mais de 2 filhos, vou atrás do antecessor ou sucessor, removo esse cara e aí assumo, boto ele no meu lugar para assumir minha posição. Tem alguma diferença prática em escolher o sucessor? Não, mesma coisa. Seja escolhendo o sucessor ou antecessor, tanto faz o mesmo. Quando é que as árvores binárias vão ficar interessantes? Quando você for para AVL ou rubro-negra. Porque se vocês olharem para cá, aquele códigozinho em Python que eu mostrei de desenhar as árvores, tá vendo isso daqui, ó? Vocês veem que às vezes quando a gente roda esta bodega aqui, fica um negócio, ó, tá vendo, ó? Um deles está bem compridão e o outro bem curtinho. Isso daqui é o que a gente diz que é uma árvore não balanceada. Eu tenho ramos de alturas muito diferentes. Então, para fazer uma busca aqui, por exemplo, se ele cai nesse lado, é bem rapidinho. Mas se ele cai desse outro, vai precisar de uma profundidade muito grande. Então, a AVL, a rubro-negra e outras vão trabalhar nesse processo de manter a estrutura da árvore fazendo rotações para ajustar o balanceamento. E isso é matéria de EDA, isso eu não vou mostrar para vocês, tá? Mas não é difícil não. Mas não vou mostrar não. Venha, se segura. Tudo bem? Mas é legal, muito legal. Pronto, o mais difícil que tinha de árvores é o método de remoção da árvore binária de busca. O que é que você tem que lembrar? Então, se algum dia, provavelmente, se a gente fizer prova, com certeza esse método vai cair. Então, você tem que lembrar, é só lembrar dos passos. Primeiro, fazer a busca. Encontrou o elemento, ele pode cair em 4 casos. Não tem filhos, trivial remove, só tem um filho, trivial remove e ajusta, tem 2 filhos. Busco o antecessor, chamo o método de remoção e ele assume minha posição. Meus códigos não são tão complicados assim, eles só são chatinhos. O que é que tem de chato aqui? É que, não sei se vocês percebem, o tempo todo, em todas as funções, eu tenho que buscar o nó. Eu tenho que buscar o nó. Eu tenho que buscar o nó. Agora, por quê? Porque se eu simplesmente retornar o nó, eu não sei quem é o pai. E se eu não souber quem é o pai, eu não tenho como remover aquele cara, eu não tenho como inserir alguém naquele lugar, porque a costura está no pai, é o pai que sabe o caminho. Entendeu? É o pai que sabe o caminho. E aí, em Go e em C++, a gente tem uma ferramenta que a linguagem nos dá, que é o seguinte. É fácil, não é difícil não, mas bora lá. Para a gente finalizar nosso código de árvores. Imagina que você está fazendo um find normal. Você está partindo de algum nó e você quer encontrar alguém. Você já fez esse código. E você quer retornar o nó desse cara. Quero retornar esse nó. Meu pai do céu. Vou aproveitar daqui. Não, é fácil, é muito fácil. Bora. Bom que a gente fixa. Quero achar esse cara e retornar esse cara. Se eu cheguei no nulo, se node é igual a nulo, então não existe. Se eu sou o cara procurado, então retorna eu. Se eu não sou o cara procurado, então eu tenho que disparar a exceção para os meus
Por que esse breguete está aparecendo aqui? Tem um negócio aqui que começou a aparecer aqui do nada. Se por acaso o valor procurado é maior do que o meu valor, então eu retorno o quê? O find para o meu filho da direita. Right value. Se não, eu retorno o find para o meu filho da esquerda. Será que eu consigo usar esse find do jeito que está aqui na função remover? Não. Porque ter um nó não me permite removê-lo de fato. Se eu só com o new ali, eu não estou colocando o new na variável left do pai, nem na variável right do pai. Eu estou colocando o new nessa cópia, no valor do nó. Mas aí eu tenho, nessas linguagens que dão suporte a ponteiros, um recurso que é, eu não quero, agora foca aqui, senão você não vai acompanhar, tá? Eu não quero o nó. Eu não quero, foca. Eu não quero o nó. Eu não quero o nó. Eu quero o local onde esse nó está armazenado. Ok? Volta. Se eu tivesse na main, vamos aqui para mim para vocês entenderem o que é que eu estou dizendo. Se eu tivesse na main e fizesse assim, root recebe endereço de node, e é um valor aqui, value recebe 5, acho que é value com V maiúsculo. Na hora que você retorna, na hora que você passa esse nó por parâmetro, você está recebendo um ponteiro para o nó, você consegue ir lá no nó e alterar a informação do nó. Você está recebendo o nó de verdade. Quando você passa esse ponteiro, você está recebendo o nó. Você consegue alterar o nó, porque você tem o ponteiro para o nó. Todo mundo junto? Se eu não tivesse sequer o ponteiro para o nó e eu passasse isso por parâmetro, eu estaria passando a cópia do nó. E com a cópia do nó, se eu tentasse fazer lá na função node.value recebe 5, isso daqui recebe 9, não ia dar certo, porque se eu estiver passando a cópia e tentar alterar, eu estou alterando a cópia, não altera ninguém. Como eu estou passando esse negócio aqui por ponteiro, aí eu chego lá com o ponteiro e aí eu consigo, com o ponteiro, alterar o valor, beleza? Então, isso daqui pelo menos funciona. Node 9, não. Beleza. O que é que eu queria ter? O que é que eu queria ter? Eu não queria ter acesso ao nó. Eu queria ter acesso à variável que armazena o nó. Por exemplo, eu queria saber o endereço do left. Eu não queria saber o conteúdo do left. Eu queria saber o endereço do left. Ou eu queria saber o endereço do right. Ou eu queria saber o endereço do root. Porque se eu soubesse quem é o left, eu ia lá no left e alterava ele. Se eu soubesse quem é o right, eu ia lá no right e alterava ele. Se eu soubesse quem era o root, eu ia lá no root e alterava ele. Mesmo que você não entenda como é que isso se transforma em código, o que você está dizendo é isso. Eu não quero saber quem é o nó. Eu quero saber quem é que armazena o nó. Tcharam! Agora é a hora que você não sabe se ri ou se chora. Entendeu? Ok, então vamos lá. Bora voltar aqui nos passos, tá certo? Vamos voltar aqui. Bora voltar. Se você tentar imprimir, ou se você for perguntado quem é... Vamos aqui. Vou fazer assim, vou fazer o find. É find, não é o nome da nossa função? Se você tentar passar node, ele vai dizer, eu não aceito node, porque eu não quero saber de um ponteiro para o nó. Eu quero saber de quem guarda o ponteiro para o nó. Quem guarda o ponteiro para o nó é o endereço de node. Certo? Find node set. Então, agora, na hora que eu passei o ponteiro para ponteiro, eu tenho acesso a essa variável. Eu tenho acesso a esse carinha aqui, não apenas o nó, eu tenho acesso a esse carinha. Quando eu estiver naquela trilha
que o cara chamar para o node left, ele não está só passando o conteúdo do node left, ele está passando o endereço do node left. Então eu tenho como chegar lá no node left e colocar o nulo lá. Pode chegar lá e agora eu não dependo mais de conhecer o pai. É como se cada pai já estivesse dizendo: ei, filho da minha esquerda, eu estou te dando o endereço da minha esquerda, da perna da esquerda. Se você quiser alterar, você pode alterar o endereço que eu estou lhe dando. Eu não estou só passando o valor para você, eu estou passando o endereço de onde você está pendurado. E olha como isso daqui é legal. A quantidade de mudanças não vai ser muita coisa não, tá? Então eu perguntaria, se o conteúdo do nó for nulo, então retorna nulo. Aqui eu diria, toda vez que eu estiver falando do conteúdo do nó, eu preciso do asterisco. Se o conteúdo o valor do nó for value, retorna. Se o value for, retorna. Se não, em C++ fica mais bonitinho. Find, ok. Se eu tentasse fazer isso, eu passaria o valor que está no write. Eu não quero o valor do write, eu quero o endereço do write. E aqui eu quero o endereço do left. Eu quero o endereço do left. O que é que isso daqui vai me permitir? Na hora que eu fizer a busca, eu sei ao mesmo tempo o valor e onde esse valor está. E aí o nosso remover ficaria bem legal, ó, porque na hora que eu não preciso mais buscar o nó. Ó, que legal. Cadê? É isso, né? Eu poderia só perguntar cadê ele. Onde é que está o link? Onde é que ele se pendura? Link vai ser find de endereço de node e value. Endereço de node e value. Agora que eu sei onde ele está pendurado, por exemplo, eu posso substituir ou alterar ou colocar alguém lá. Eu não sei se fez muito sentido o que eu falei nos últimos 7 minutos. Ponteiro para ponteiro realmente é uma coisa meio cabulosa, né? Mas é matéria opcional, não é obrigatória da disciplina não. Mas que fica legal, fica. Então se a gente fosse terminar os códigos, nós conseguiríamos substituir todos os processos de busca por um único processo de busca. Único processo de busca. Exemplo, ó. Um único processo de busca, tá? Então, vamos ver aqui. Encontrei onde o cara tá. Se por acaso, o que é isso daqui? O que foi que eu alterei aqui, ó? Se por acaso remover não é mais recursivo, tá? Deixou de ser recursivo porque a recursão de fazer a busca eu coloquei bem aqui. Ele não é mais um método recursivo, ele é um método interativo. A recursão está aqui dentro, ó. Fiz a busca e achei onde o meu nó está. Se por acaso o meu node vai ser o cara que está bem aqui nessa posição, tá? Não, tá, porque aqui eu não estou no mesmo, né? Tá, aqui eu precisaria começar do root. Tá. Aí eu tenho que saber cadê ele. Se por acaso ele não existe e se por acaso ele não tem filhos, não é isso que eu estou dizendo? Ele não tem filhos. Então você tem o node e você tem onde ele está, pendurado de onde ele está. Então, como esse método não é mais recursivo, basta que você diga: ei, onde ele estava agora é nulo. Esse cara não estava em algum lugar, eu tenho acesso ao local onde ele estava. Onde ele estava, agora eu botei nulo. Eu não preciso mais retornar a recursão para recosturar.
Mesma coisa para o outro. Ei, você, o meu método remover deixou de ser recursivo. Eu só tenho um método recursivo, que é a busca. Se por acaso eu só tenho o filho da esquerda, então no local onde ele estava, agora terá o filho da esquerda. No local onde ele estava, agora terá o filho da direita. Ok? Aí agora eu preciso achar esse cara, tá vendo aqui? E preciso remover ele. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Do jeito que eu achei aqui, dava para simplificar, mas eu vou fazer uma só para ficar curtinho o código, né? Eu sei quem é o cara que eu quero remover. Não sabem quem é? Não guardei o pai dele. Eu poderia ficar guardando o pai aqui em cada interação, mas eu posso só saber onde é que ele está. Find a partir do root escolhido ponto velho. Não é o ideal, tá? Porque eu vou descer a estrutura de novo, mas só para vocês entenderem como é que funciona. Então eu sei onde é que esse cara está pendurado. Então eu nem preciso chamar. Eu preciso chamar o remover de novo. Porque de qualquer forma eu tenho que passar por todas as interações. Então não tem muito o que fazer não. Não quero ter que fazer manual se ele só tem um filho ou se ele tem dois. Então eu vou precisar disso daqui do mesmo jeito. Link recebe node.write. Remover root escolhido ponto value e aí pronto. Então eu não tenho mais uma recursão no remover nem no inserir, porque eu consigo só saber onde é que o nó está e operar com ele. O inserir fica bem facinho aqui nesse jogo, porque basta que eu encontre onde ele deveria estar e aí eu só coloco o cara lá. Não tem nem muito o que fazer. Tudo bem, meu povo? Então terminamos por aqui. Quando as atividades de árvore estiverem ok, eu aviso para vocês fazerem, porque eu acho que elas não estão. Responde aí, Rodrigo, se elas estão ok, as atividades de árvore? Pois é, não estão. Então, quando estiver pronto, o Rodrigo vai avisar para vocês fazerem, tá? Vocês vão tentar fazer lá e não vai ter rascunho. Mas vocês podem fazer as de backtracking, que está faltando, né? Então, vocês fazem as de backtracking. E vamos terminar logo o semestre. Semana que vem fica faltando só hash e ordenação e a gente termina o conteúdo, certo? Algumas pessoas me perguntaram se a gente pode continuar com o slot da aula aberto para vir aqui fazer as atividades atrasadas e tirar dúvida. Tudo bem, mas não vou obrigar o pessoal que já acompanhou as aulas e está com conteúdo em dia a ficar vindo. Tudo bem? Então, continua tendo slot de aula, continua o laboratório aberto, posso manter a monitoria, eu mesmo provavelmente venho nas próximas 2-3 semanas ainda, mas só se tiver demanda. Combinado? Bora para chamada.